Na Globo, estamos chegando, os caminhos que te levam ao Maracanã numa noite com clima de decisão na Conmebol Libertadores. Flamengo e Bolívar se enfrentam daqui a pouquinho e o Flamengo sabe que hoje contra o Bolívar e contra o Milionários na última rodada, 2 vitórias e o time estará garantido, estará classificado na próxima fase de oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores. Estou aqui num dia que foi relativamente, digamos, fresquinho no Rio de Janeiro, com o Roger Flores, com o Maestro Júnior. Vocês estão elegantes, gostei, curti. Fresquinho no Rio, a gente já bota logo. Não é isso aí, não é, Maestro? Afinal, ficamos confortáveis. Assim. Podia ser diferente. Gente, é uma noite bem legal, Maraca com casa cheia, jogo decisivo. Então bora lá, movimentar o nosso time de repórteres, começando com informações do Flamengo. Marcelo Correge. Olá, Luiz Roberto, boa noite para você, boa noite a todos. Após a derrota para o Palestino no meio da semana passada, o Tite viveu os dias de maior pressão desde que assumiu o cargo de treinador do Flamengo no fim do ano passado. Mas a vitória sobre o Corinthians por 2-0 no sábado e um empate entre Palestino e Milionários ontem mudaram um pouco o estado de espírito do treinador rubro-negro, que chegou agora há pouco aqui no Maracanã bem mais sereno. O Flamengo só depende dele para se classificar às oitavas de final da Libertadores desse ano. Vamos ouvir o treinador rubro-negro sobre a importância da torcida aqui no Maracanã. Mais de 52 mil ingressos vendidos antecipadamente. O apoio para o manto, independentemente do atleta, independentemente das pessoas, independentemente de qualquer fator. O clube, a entidade, o Flamengo, o mais importante, esse carinho, seguramente ele vai ser um fator importante para nós. É a torcida rubro-negra, como sempre, comparecendo. Tá lindo o Maracanã. Choveu muito no Rio de Janeiro o dia todo, praticamente, mas na região do Maracanã, choveu agora à noite, choveu pouco. Ou seja, não tem aquele papo de que o campo ficou mais encharcado, não. Ou seja, deve estar bem legal para a bola rolar. Visualmente, o gramado está um espetáculo. Mas, Roger e Júnior, vamos saber as informações do Bolívar, que lidera o grupo e vem fazendo já uma segunda temporada bem legal no futebol sul-americano. O Rafael De Angeli tem as informações do Bolívar. De Angeli. Oi, Luiz, boa noite a você, boa noite a todos. A equipe do Bolívar chegou ao Rio de Janeiro na segunda-feira, treinou ontem no CT do Fluminense e precisa de um empate, seja hoje, seja na próxima rodada, para garantir o primeiro lugar no grupo. Entre os destaques da equipe, 2 brasileiros, Bruno Sávio e Chico da Costa, os 2 autores dos gols da vitória do Bolívar por 2-1 sobre o Flamengo em La Paz. Luiz? E a gente viu a imagem dos dois, aliás, ótimos jogadores do Bolívar. Maracanã com casa cheia mais uma vez. Torcida rubro-negra presente nesse clima de jogo decisivo. E agora, meus amigos, vamos fazer o seguinte. A gente vai sair do Maracanã e vai dar um pulo na sede da Confederação Brasileira de Futebol. A repórter Lívia Laranjeira, que já está aqui com a gente, vai trazer as informações sobre o adiamento de 2 rodadas do nosso Brasileirão. Bem-vinda, boa noite, Lívia. Tudo bem, Luiz? Boa noite a todos. A CBF anunciou agora há pouco o adiamento das 2 próximas rodadas da Série A do Brasileirão por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo a entidade, o pedido atende a um pedido de 15 dos 20 clubes que disputam a competição. Dos 5 que não estão nessa lista, 3 já tinham se manifestado de forma contrária à paralisação: Flamengo, Palmeiras e São Paulo. A gente procurou os outros 2 e o Bragantino se disse favorável à paralisação. O Corinthians só vai se manifestar no Conselho Técnico do próximo dia 27. Os próximos jogos das demais competições, incluindo Copa do Brasil, estão mantidos, exceto para os clubes gaúchos, e a CBF estuda uma possível extensão do calendário. Luiz. Federação Brasileira de Futebol, aqui também no Rio de Janeiro. Mas, Roger e Júnior, vamos fazer o seguinte. Esse grupo da Conmebol Libertadores, que é o grupo E, a gente vai botar a classificação aí, tá? Com esta configuração no momento. O Bolívar, como disse o De Angeli, está aí por um empate para conseguir a sua classificação matematicamente. Mas tem mais um jogo na altitude, jogo contra o Palestino, tudo indica que vai ser o primeiro mesmo do grupo. O Palestino foi a 7 pontos com esse empate de ontem com o Milionários, o Flamengo tem 4, o Milionários ficou lá com os 3 pontinhos. E o Flamengo, então, se ele ganhar, ele vai a 7 pontos, mas observe lá no saldo de gols. O Flamengo está com saldo zerado e o Palestino tem um saldo negativo de 3. O Flamengo entra na zona de classificação se vencer o jogo de daqui a pouquinho. Aliás, esse empate de ontem, vou botar os gols aqui para você, desse empate entre Milionários e Palestino. O Milionários abriu o placar com o zagueiro no fim do primeiro tempo. O Carvajal
fazendo esse gol que você está vendo, 1-0, levando a torcida à loucura, ainda com expectativa de classificação. E o Marabel, aos 47 do segundo tempo, empatou para o Palestino, que segue com a expectativa de buscar a classificação. Meus amigos, festa no Maracanã, os times vão para o gramado e nós vamos com Flamengo e Bolívar para o gramado do Maracanã. É o protocolo dos jogos da Conmebol Libertadores. A torcida do Bolívar é o time mais popular do país amigo da Bolívia. A torcida do Flamengo, como sempre, está presente com esse, digamos, mosaico de fora a fora, o mosaico rubro-negro. E aí os jogadores do Bolívar, este Barba é um dos dois brasileiros, esse é o Bruno Sávio, que é mineiro lá de Pará de Minas, jogou por alguns times aqui no Brasil. E o outro brasileiro do time que vai chegar já na sua tela está aí, olha. Centroavante, grandão, Chico da Costa. Chico da Costa, que inclusive é de Taquari, uma região fortemente atingida pela enchente brutal que acomete o sul do Brasil. Fez gol no jogo contra o Flamengo lá, aliás, os gols foram dos brasileiros. E aí o Gerson, de novo com a abraçadeira de capitão, jogou na ponta direita no jogo de sábado contra o Corinthians. Cebolinha, Léo, Alan, que fez a grande partida dele com a camisa do Flamengo no último sábado. Ayrton Lucas, Varela, os laterais. O regente Arrascaeta está de volta. De La Cruz, o motorzinho. Aí Pedro, artilheiro do time na temporada com 16 gols em jogos oficiais. E o goleiro Rossi, que desde que chegou, tranquilidade no gol do Flamengo, não se discute mais a meta rubro-negra. Dá para você sentir aí a atmosfera no Maracanã. O cumprimento dos jogadores antes de a bola rolar no Maracanã. Gente, clima de decisão mesmo. É jogo que o Flamengo sabe que a vitória deixa o time a um passo da classificação, já que na última rodada, além do Milionário ser um time sabidamente inferior, vai chegar completamente fora de possibilidades de classificação. E o Flamengo então vai com esses jogadores para o jogo decisivo. Rossi é o goleiro, Varela 2, Fabrício Bruno número 15, Léo Pereira 4 e Ayrton Lucas meia dúzia. No meio de campo tem o Alan 21 e o Nico de la Cruz número 18, o Arrascaeta 14, lá na direita o Gerson número 8, na esquerda o Everton Cebolinha com a 11 e o Pedro número 9 é o centroavante do Flamengo. Ou seja, é o time que o Tite vem escalando. Com a volta do Arrascaeta, o Lohan vinha jogando ali. A arbitragem vem do Uruguai. Andrés Matonte com o Carlos Barreiro e o Horácio Ferreiro como seus assistentes. Anaí Fernandes também do Uruguai, quarta árbitra. O árbitro de vídeo é o Carlos Orbe do Equador com o Juan Andrade. E o Juliano Bozano é o, digamos, observador do VAR. Fica posicionado na cabine do VAR. Vamos confirmar então agora a escalação do Bolívar. Os dois capitães aí, o Gerson e o Justiniano, número 23. Nesse momento é que o juiz vai fazer o sorteio. Não precisou nem jogar a moedinha. Disse o Gerson escolhe, disse ali o Justiniano. É um gesto de fair play, de jogo limpo entre eles ali. Vamos então confirmar agora o Bolívar, que vai a campo com o Carlos Lampe, goleiro da seleção boliviano, experiente Lampe. A defesa tem o Savredo, número 26, Orihuela, número 44, o Ordonhes, que é uma novidade, número 6, e o José Sagredo, número 4. O meio-campo tem o Justiniano, capitão, número 23, o Salcedo, 20, e o Ramiro Vaga, número 11, são os volantes meias, e o ataque tem o Bruno Sávio, 10, o Chico da Costa, 19, e o Patito Rodrigues, 17, o Patito e o Bruno Sávio, em tese, fazendo as beiradas, as pontas, para o time do Bolívar, dirigido pelo técnico Flávio Robato, que é um argentino de 50.